Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, adorando, buscando o entendimento, o conhecimento na face do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos Te louvar, queremos Te adorar e Te bendizer. Queremos, Pai, declarar que Tu és o nosso Deus, que nós nos submetemos ao Teu querer e à Tua vontade e estamos nesta manhã com o objetivo de conhecer mais ao Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que o Senhor permita que nós possamos receber o recado santo aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a você que se dispôs a estar aqui de uma forma presencial, e também aqueles que estão de uma forma online, que possam receber a palavra do nosso Senhor Deus na mesma medida. Estamos meditando sobre o tema da teologia da alegria. Começamos na semana passada a falar sobre a questão da conversão. Pessoas que se rendem ao Senhor. Iniciamos lendo 2 versículos, fazendo o nosso breve resumo, falando sobre Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E também Mateus 13, 44, falando do reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, em que aquele homem que descobre esse tesouro, ele vende tudo que tem. E ele se dedica com muito afinco, no sentido de ter aquele prêmio, de ter aquele tesouro nas suas mãos. Começamos a falar que a conversão ela é a criação de um cristão que busca o prazer em Deus, não se satisfaz em outra coisa. Nós vivemos num mundo consumista, globalista, um mundo que busca a satisfação em coisas que são, não são duráveis, e que essa satisfação ela tem sido cada vez mais rápida, ela tem sido cada vez mais perdido o seu verdadeiro sabor. Essa enfermidade da Covid, ela sinaliza bem claro a condição do ser humano nos dias de hoje. Uma das características da Covid é que a pessoa perde o paladar. E talvez nós estejamos realmente perdendo o paladar espiritual para as coisas que realmente importam. Falamos que a porta para a criação de um cristão verdadeiro ela é estreita. Ela não é. E por ser uma porta estreita, não é aceita qualquer coisa. Dissemos também que o louvor que nós elevamos aos céus é um reflexo da própria grandeza de Deus que se manifesta em nós. Nós, quando adoramos a Deus, quando nós louvamos ao nosso Senhor, nós estamos declarando para o mundo a grandeza dele. Falamos que para nós pertencermos a esse grupo, não basta você apenas fazer uma breve confissão, não basta você frequentar uma igreja, mas tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Uma busca de mudança de caráter que leva-nos à busca a ter prazer em Deus. Falamos também na semana passada que há ovelhas e há cabritos, há sábios e há imprudentes, há salvos e há pessoas que estão perecendo. E a grande diferença entre essas pessoas é que algumas são convertidas e outras não são convertidas. Mesmo estando dentro da igreja, as pessoas elas não são convertidas. Desde o início do meu ministério, eu sempre tive esse pensamento no meu coração em ajudar vidas. Mas sempre Deus falou no meu coração que as vidas que realmente precisam de ajuda não são as que estão fora da igreja, são as que estão dentro da igreja. As pessoas elas se acham com um escudo de proteção, elas se acham livres para fazer o que elas querem, e o pior engano que tem é exatamente o engano de você achar que está certo e não está. A pessoa que está perdida, ela sabe que está perdida e ela realmente também tem que ouvir a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto é que o contexto de igreja, que seria o contexto da igreja, que é a assembleia dos chamados para fora, eles estão doentes. Não tem como você trazer alguém para a igreja, porque a própria igreja está doente, as pessoas estão doentes, as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não se dedicam à oração e não se dedicam à leitura da palavra. E aí nós fizemos, logo no final do segundo período, algumas perguntas. Por que a conversão é tão crucial? Por que a gente precisa mudar? Por que é tão importante isso?
O que há entre Deus e o ser humano que torna a conversão tão necessária? E o que Deus fez para satisfazer a nossa necessidade desesperadora, se ela realmente existe? Será que nós somos realmente desesperados por Deus? Nós somos pessoas que realmente ansiamos, como a corça anseia por águas, a figura de Deus. Será que isso é realmente o principal? E aí nós nos deparamos com cristãos de toda sorte e espécie, pessoas que, por todo e qualquer motivo, se afastam de Deus. Deixam de estar na casa do Senhor. Deixam de louvar ao santo nome de Deus. Estava vindo lá e a irmã dos reis estava lá comentando que ela, dentro do carro, ela começou uma semana difícil, ela começou a murmurar e logo que a palavra de Deus veio, confrontou, ela se sentiu incomodada por aquela situação em que você é levado a pesar em relação àquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho, aquilo em que eu sou livre e aquilo que eu não sou livre. E a palavra de Deus tem essa função, mas ela só tem essa ação com aqueles que são filhos, com aqueles que são verdadeiramente convertidos. Esse sentimento de impotência, esse sentimento de fragilidade, esse sentimento de não ter valor, é um sentimento de pessoas que são convertidas, pessoas que se acham demais, pessoas que se acham sábias demais, potentes demais, ricas demais. São pessoas que não são convertidas, podem estar até num processo de conversão, mas elas se sentem tão plenas nelas mesmas que elas não precisam de alguma coisa a mais. E aí começamos a dar resposta a essas perguntas, e a primeira delas é que Deus nos criou para a sua glória. E nós trouxemos à mente aquele primeiro versículo de Gênesis 1:1, que Deus criou. Quando Ele cria a sua criação, Ele cria com um propósito, com um motivo. E Ele cria para a sua glória. É algo que nós estamos trabalhando. A ação do ser humano em prol da glória de Deus. Não porque Deus precisa, mas porque Deus nos forjou e nos preparou assim. E se realmente Ele nos criou, nós precisamos reagir e agir dessa maneira. Nós temos que buscar realmente a motivação das nossas coisas como a glória do Senhor. Não a nossa satisfação, não a nossa riqueza, não o nosso bem-estar. E nós temos que pensar sempre nas decisões do nosso dia a dia dentro dessa premissa de que Deus criou-nos para a sua glória e por isso nós devemos viver para a sua glória. Aqueles que são filhos, aqueles que são convertidos, eles têm que mudar o seu jeito de agir, para que eles possam transformar as suas ações em ações que glorifiquem ao Senhor. E aí a gente começa tratando de uma das perguntas: quão desesperadora é a nossa condição? Será que você é ciente de quão desesperadora é a sua situação? Não, pastor, eu tenho uma casa, eu tenho um meio de transporte, eu tenho um trabalho, eu tenho uma fonte de renda, não estou tão desesperador assim. Mas será que essa é realmente a condição do ser humano ou não? Todos deixaram de dar glória como deveríamos. Em algum momento das nossas vidas nós deixamos de dar glória a Deus. Nós olhamos para as situações e achamos que as situações elas acontecem por nossa força, pelo nosso esforço. E aqueles que são filhos, Deus ele costuma colocar no lugar e permitir ou determinar lutas e dificuldades para que realmente a gente entenda quem nós somos. Romanos 3:23. Luísa. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E aí quando ele fala todos pecaram, ele está excluindo única e exclusivamente a figura de Jesus Cristo. Todos os homens pecaram, de Adão até o último homem, última mulher, último ser humano que for concebido nessa terra, até o toque da trombeta. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por nós vivemos neste mundo ocidental, nesse país chamado Brasil, que apesar das outras dificuldades é um país de fartura. Se você for para o exterior, você vai ver que o mercado ele não vende 1 quilo de carne, ele vende bifes. Aí eu vou comprar um bife, eu vou comprar 2 bifes.
As pessoas fora do Brasil não têm a fartura alimentícia que nós temos. E isso é um dos grandes fatores que mostra o nosso Brasil como um país muito rico. E por isso, ser uma verdade, nós não conseguimos imaginar o que é carecer de algo. Em alguns estados do Brasil, em alguns locais, sim, as pessoas elas carecem de algo. Então, pessoas não têm alimentação. Tem locais em que as pessoas, mesmo no Brasil, elas comem como alimento um bolo de barro. Vai lá o barrinho, mistura com um negocinho lá, come barro. Porque não tem alimento, é um jeito da pessoa colocar alimento no seu organismo. Não tem água potável, é obrigado a pegar água lá não sei aonde, anda com uma lata 2, 3, 5, 10 quilômetros para voltar com aquela água. Se tem uma água lá para tomar, uma água salobra, uma água suja. Não tem saneamento básico. A fossa que eles têm é uma fossa cavada em que as pessoas vão lá e quando enche até a tampa e abre uma outra. São coisas que nós não temos essa dificuldade. Nós não fomos acostumados, eu não fui acostumado a passar por essas dificuldades. Então, para mim, é algo difícil imaginar carecer de algo. Eu posso desejar algo, eu posso sentir desejo por algo, mas eu não tenho realmente o conhecimento do que é carecer. Quando nós pensamos nos nossos irmãos da igreja perseguida, aquele país lá, Moçambique, que o nosso missionário está indo, é um país que é assolado por um grupo radical chamado Boko Haram, em que eles entram nos lugares, eles entram nas igrejas, eles entram nas aldeias, matam, trucidam, estupram e fazem o que querem. E esse missionário está indo com a sua família para lá. Nós não temos noção do que é carecer da palavra de Deus. Se a gente pensar, por exemplo, em países como a Coreia, como a China, em que as pessoas elas não podem, só de você ter uma Bíblia, você já é preso. As mídias não permitem que você baixe no seu celular uma versão da Bíblia para você ler. Nós não sabemos o que é carecer. O que quer dizer carecer da glória de Deus? Não significa que deveríamos ser tão gloriosos como Deus, isso é a primeira coisa. Nós nunca seremos gloriosos como Deus é, mas que nós não somos. É exatamente o entendimento de quem nós somos diante desse Deus Altíssimo, não diante de outros seres humanos. Pode ser que você seja mais sábio, você possa ser mais inteligente, você possa ser mais com mais recursos diante de outros seres humanos, mas e comparado a Deus? Porque essa é o padrão de comparação do cristão. Como nós somos e quem nós somos diante desse Deus. Nesse sentido, nós devemos carecer da sua glória. A melhor explicação para Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, está em Romanos 1:23, por favor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:23 e textos seguintes, ele diz que os seres humanos, eles não glorificaram a Deus. Isso é uma característica. Nós olhamos para as nossas realizações e nós achamos que nós as conquistamos. Não agradeceram a Deus. E com isso, quando nós não glorificamos a Deus, quando nós não reconhecemos quem fez e quem nos concede as bênçãos, nós, como em Romanos, as pessoas se tornaram loucas e trocaram a glória de Deus imortal por imagens. Imagens não são necessariamente santos, mas são coisas que nós olhamos como coisas mais importantes que Deus. Pode ser a nossa igreja, pode ser a nossa família, pode ser a nossa saúde, pode ser tantas coisas que nós valorizamos muito mais do que o nosso Deus. Quando você não é um ser grato a Deus, você começa a valorizar outras coisas. Nós fomos criados como seres adoradores. Nós fomos criados seres humanos, não animal, não cachorro, a samambaia, a galinha, nada disso. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado para adorar alguma coisa. Ou você adora Deus, ou você adora outra coisa. As pessoas hoje têm adorado muito a sexualidade delas. A liberdade, a pseudo-liberdade,
de fazer o que quer, é um ídolo. É uma forma de você glorificar e adorar outro tipo de imagem. E é assim que nós nos tornamos carentes da glória de Deus. Nós a trocamos por algo de menor valor. Algo que é inestimável, algo que tem um preço impagável, nós trocamos por outras coisas. E aí eu volto a dizer para você que a proposta de Deus nas Escrituras não é que você se isole de tudo, não tenha amigos, não tenha lazer, não tenha prazer. Não é essa a proposta de Deus. Por isso que Deus ele separa 7 dias na semana. Em 6 dias você faz o que você quiser. E é modo dizer, claro, tudo segundo a palavra de Deus. Você tem tempo. Você tem tempo para visitar. Você tem tempo para ser visitado. Você tem tempo para passear, para se divertir, para trabalhar. Você tem tempo para fazer tantas outras coisas. E ele fala, eu quero apenas um dia para mim. É o dia do Senhor. É como os recursos. Ele tem 100% dos recursos que ele coloca nas nossas mãos. E ele diz, você fica com 90 e eu fico com 10. Você tem 7 dias de semana, você fica com 6 e eu fico com 1. E mesmo assim as pessoas ainda acham que domingo é o dia de fazer festa, de fazer chá disso, festa daquilo, evento daquilo outro, churrasco disso, lavar louça, encher a laje. Todas as pessoas elas parecem que querem aquele. Quando a gente vê essa situação, é algo que já começa desde o Jardim do Éden. Quando Deus ele fala, não comereis da árvore, dessa árvore, o grande engano das pessoas é que ela acha, independente da fruta que seja, que Deus pegou e criou um jardim maravilhoso com uma série de frutas e disse para o ser humano assim, você não pode comer essa pessegueira, esse pêssego dessa pessegueira, ou você não pode comer essa maçã. Mas haviam várias macieiras, mas aquela era dele. Ele falou assim, você tem tantas macieiras, coma de todas, menos dessa, essa é minha. É Deus estabelecendo limites, falando que como ele criou, nós temos que agir e trabalhar segundo a vontade dele, segundo a forma dele. Mas mesmo assim, o ser humano ele acha que ele pode trocar as instruções de Deus pelas suas próprias instruções. É assim que nós nos tornamos carentes da glória de Deus. Nós trocamos a sua glória por algo de menor valor. Todo pecado resulta de não darmos valor supremo à glória de Deus. Romanos 3,10. Denise, por gentileza. Não dar o valor supremo à glória de Deus é a própria essência do pecado. E todos nós pecamos. Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então Deus olha para o ser humano, do primeiro ao último, do menor ao maior, do mais novo até o mais idoso, e diz, não há justo, nem sequer um, porque o padrão que está sendo estabelecido é a figura de Deus. Mas pastor, lá atrás, ele fala sobre o justo Noé, ele fala sobre o justo Davi, ou o justo Elias. São padrões diferentes de comparação. Quando ele vem trazendo esse conceito, ele está falando no Novo Testamento, em que houve a remissão dos pecados. Há um padrão mais puro a ser seguido. Até então, no Antigo Testamento, apesar de ser o mesmo Deus, havia como que uma névoa em cima dos ensinamentos do Senhor, porque a grande promessa da vida do Messias não havia acontecido ainda. E com a vida do Messias e com a vida do Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, nós nos tornamos indesculpáveis. Não há uma forma de você justificar alguma coisa. Sim, aquelas pessoas do Antigo Testamento receberam a palavra, mas havia uma névoa. O sacrifício que havia que ser feito era o de animais, sangue de animais que não agradavam tanto ao Senhor, ao ponto dele abrir mão da obediência. E no Novo Testamento não é diferente.
Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele traz para nós um peso maior. Um peso da ação do Espírito Santo dentro dos nossos próprios corações. Não há justo nenhum sequer. Nenhum de nós tem confiado em Deus como deveríamos. Nós temos confiado em Deus? Será que as coisas do mundo têm trazido ao nosso coração temor? Será que o Deus, Criador de todas as coisas, Ele não é capaz de te proteger, te guardar e te prover? Será que a motivação de você não estar na casa do Senhor, ela é grande o suficiente para ofuscar a luz de Deus? Para muitas pessoas é. Nenhum de nós tem confiado em Deus como deveríamos. Ninguém sentiu a profundidade e a coerência da gratidão que lhe devemos. Você consegue ser grato a Deus por tudo que você tem? Você consegue parar para pensar em algum momento do seu dia, em algum dia da semana, para reconhecer o que Deus tem feito por você? Olhando para a sua vida, para aquilo que você tem de bens materiais, ou no sentido de saúde, será que você tem sido grato a Deus? Ou e essas coisas que você tem, ou ligar a luz no interruptor, ou o próprio abrir a torneira da sua casa e sair água, será que você já reputa essas coisas como coisas comuns e normais? Mas isso não é comum e normal. A água é um bem escasso em todo mundo. Coisas simples. Será que nós somos gratos a Deus? Não há justo nenhum sequer. Nenhum de nós tem confiado em Deus como deveríamos. Ninguém é profundamente grato ao Senhor. Ninguém obedeceu a Ele segundo a sua sabedoria e direito. Nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes. Eu não vou entrar no contexto da temática, mas essa semana teve uma notícia lá da menina que foi estuprada. E aí a gente vê a condição do Ministério Público lutando e tentando discutir se faz, se não faz aborto, se faz, não faz aquilo, outro. E aí a gente vê cristãos olhando para uma situação como essa e aprovando o aborto. Não, mas essa situação pode. Será que os cristãos eles podem fazer isso? Será que a palavra de Deus ela permite esse tipo de ação? Não importa o seu posicionamento, importa o que a palavra de Deus diz. Eu não estou aqui para dizer o que você acha que você deve achar, mas será que nós temos liberdade para ceifar vidas desta forma? Nós não somos obedientes a Deus, em primeira instância porque nós não conhecemos a lei de Deus. Nós não lemos as Escrituras e por não lermos as Escrituras nós não sabemos o que temos que fazer ou como temos que obedecer a esse rei, a esse Deus. Nós trocamos e desonramos a sua glória dia por dia. As nossas decisões elas são pautadas na nossa vontade e não naquilo que Deus quer que nós façamos. Nós confiamos mais em nós mesmos. Será que nós, diante das dificuldades, diante das decisões que nós temos que tomar no dia a dia, da menor a maior, da mais simples a mais complicada, nós confiamos em nós ou confiamos no Senhor? Será que nós apresentamos no altar dele as nossas lutas e dificuldades ou simplesmente vamos a ele só quando as coisas dão errado? Porque você querer colocar apenas coisas difíceis na presença do Senhor é um equívoco. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E se você não consegue colocar coisas simples na presença de Deus, não são as coisas complicadas que você vai conseguir colocar na presença de Deus. Sempre me vem à mente um caso que aconteceu com o nosso querido irmão Cláudio, uma vez que ele teve um ataque cardíaco e naquele momento que ele estava passando mal e aí o povo lá em Polvorosa querendo chamar SAMU, e tem que chamar SAMU, ele falou assim: vamos orar antes? Vamos realmente colocar aos pés do Senhor primeiro essa situação? Uma oração ela não demanda 1 hora, não é uma oração longa, não é uma oração de 10 horas, 20 minutos, 50 minutos. São orações em que você se submete à presença de Deus em relação àquela coisa. Algumas
situações elas são necessárias mais tempo de oração, outras menos tempo, mas o problema é que nós temos nossos confiados apenas em nós. E como eu confio apenas em mim, eu acredito as coisas a mim. Eu acredito a mim o dinheiro para eu colocar o combustível, para eu vir para a igreja, ou ter um carro para vir até aqui, ou ter uma casa onde eu moro. E isso é uma forma pecaminosa de dizer que eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Nós nos desviamos do caminho dos seus mandamentos porque achamos que sabemos melhor. Não, Deus ele fala isso, mas eu acho que eu vou por esse outro caminho. Eu vou decidir dessa forma. Ele diz, domingo é o dia do Senhor. Não, nesse domingo em especial eu vou querer fazer outra coisa. Eu vou visitar alguém, vou fazer uma outra coisa, vou passear. Meu dia de descanso, eu estou cansado. São coisas simples, mas que demonstram onde o nosso coração está alicerçado. Desviamos do caminho dos seus mandamentos porque achamos que sabemos melhor. Em tudo isso, nós desprezamos a glória do Senhor. E aí quando a gente usa uma palavra como essa, parece que é uma palavra muito dura, mas não é isso. Ela é muito mais grave que isso. O desprezo por uma coisa, como a glória de Deus, está pautado em nós trocarmos ela por outra coisa. Nós desprezamos a glória do Senhor. O grande mal do pecado não é o dano que nós causamos a nós mesmos ou ao próximo, e sim a Deus, a sua glória. Quando você que se diz convertido, quando você que se diz filho de Deus, você age de uma maneira imprópria, você macula o nome do Senhor diante da sociedade. E aí nós temos tantas festas, tantas atividades. Qual o posicionamento seu em relação ao homossexualismo? Será que é uma coisa normal, está tudo certo? Porque há uma coisa que eu estava conversando com a Rosângela. Conforme o tempo ele vai se agravando, cada vez mais nas nossas famílias, a probabilidade de aparecer um caso como esse, ele cada vez aumenta mais. E aí, será que você vai mudar o seu posicionamento porque o seu filho é? Ou a sua filha decidiu ser? Será que em nome do amor nós vamos ficar igual a igreja de Corinto, que eu já falei para vocês, em que a igreja de Corinto era uma igreja que se dizia tão amorosa, que permite que um rapaz tenha relações sexuais com a sua madrasta e eles acham que isso é uma manifestação de amor de Deus? A pessoa que não casa está consentindo com algo. Eu não estou convidando você a entrar nas mídias, se esse não é o seu chamado, e você ir lá com carro de som e entrar em confronto com pessoas, mas dentro do seu coração, qual que é o seu posicionamento em relação às coisas que estão sendo apresentadas? Isso diz se você quer dar glória a Deus ou não quer dar glória a Deus. A malignidade do pecado é devido ao desdém em relação ao Senhor, a falta de posicionamento. Pelo menos na sua Jerusalém, que é a sua casa, você tem que ter uma voz firme. Não, aqui na minha casa funciona dessa maneira. Aqui, quem comanda sou eu. Eu tenho um poder de autoridade dentro da minha própria casa, pelo menos isso. Quando Davi cometeu o adultério com Batseba e até mandou matar o marido dela, o que Deus lhe disse através da boca do profeta Natan? 2 Samuel 12:10. Olha isso, por gentileza. 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Por causa que me desprezaste. O recado de Natan a Davi não foi a exortação em relação ao adultério ou ao assassinato, e sim
devido ao desprezo dele em relação ao Senhor. Davi, você me desprezou. Você sabia o que era certo e você fez o que era errado. Você fez algo de caso pensado. Essa, porém, não é a análise completa da nossa condição. Não, nós não apenas escolhemos pecar, nós somos pecadores. Não é algo que você faz de forma de vez em quando. Não, nós somos pecadores. O ser humano, ele é pecador. Eu sou pecador e você é pecador. Nós temos que entender que toda e qualquer situação que parte de mim, ela é manchada pelo pecado. 2 Coríntios 4:4. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais a Deus desde o século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O nosso coração é um coração cego. O nosso coração é cego. Não é um coração cardio. Nosso centro das nossas emoções, ele é cego. Então aquela frase lá que eu já falei, que não é bíblica, segue o teu coração está em paz, está tudo certo. Negativo, nosso coração ele é cego. Ele não consegue enxergar. Pedro, Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porém dentro dele tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. O nosso coração além de cego, ele é o quê? Duro como uma pedra. Se Deus não tirar esse coração de pedra do nosso peito, nós vamos continuar com ele aqui. Nós temos um coração duro. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2:1. Beleza? Também me ensinou. Não. Mas aqui da frente você já leu, já agora é bom. Perdeu Efésios? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, é para trás, né? Efésios o quê? 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que o nosso coração está também? Morto. Nosso coração está morto. Romanos 8, versos 7 e 8. Por isso, 7 e 8. Não, alô, Rosângela. Romanos 8, Por 7 e isso, 8. o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele vem falando sobre esse pendor. O que é pendor? É assim, ó. Pender. Nós pendemos para o pecado. Essa tendência nossa de agirmos de uma forma no pecado, ela é inimizade a Deus. E por sermos, ter essa condição de inimizade com Deus, nós somos incapazes de nós, por nós mesmos,
sermos obedientes e submissos ao Senhor. Se não for Espírito Santo, esquece. Efésios 2:3, a consequência de tudo isso, nós desprezarmos o Senhor, nosso coração ser cego, nosso coração ser duro, morto e incapaz de submeter ao Senhor, nos dá uma característica. Efésios 2:3. Entre os quais também nós todos andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Pessoas que agem dessa maneira, que não têm o sangue do Cordeiro sobre a vida delas, que não buscam a conversão do seu próprio coração, não buscam se alinhar à vontade do Salvador, são filhos da ira. São pessoas sobre as quais não estão debaixo da ira do Senhor. E aí a gente olha esse mundo. Quantas pessoas estão debaixo da ira do Senhor e quantos não estão? Qual das coisas? Essa debaixo da ira, está debaixo da ira. Quem está debaixo da ira são aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não são convertidos, porque não tem o sangue do Cordeiro sobre a vida deles. Nós, por natureza, somos filhos da ira, porque Deus nos alcançou, porque Ele nos tocou, porque nós dissemos sim para Ele, realmente buscamos em novidade de vida mudar, mesmo pecando, nós não estamos debaixo da ira de Deus. E o mundo, de uma maneira geral, está debaixo da ira de Deus. A característica clara deste mundo que está cada vez mais caminhando para naufragar é um mundo que está sob debaixo da ira de Deus. O texto de Romanos é um dos textos mais atuais para os dias de hoje, em que a gente vê a pecaminosidade, a permissividade sexual das pessoas alcançando níveis acima de Sodoma e Gomorra. Fale, Wallace. Um dos motivos e um dos atributos da ira de Deus são as pessoas que não são entregues aos seus desejos, às suas vontades. As pessoas têm o que querem e fazem o que querem. Desde sempre. Só que o que acontece é que as pessoas estão enchendo essa medida, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas elas estão se tornando amantes de si mesmas. Se você ler o Novo Testamento com calma, você vai identificar a sociedade hoje. Pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, começam a ter coceira no ouvido. Por isso, o que eles preferem? Se entregar a fábulas. É historinha. Vem aqui, é a unção de Elias, é a palavra não sei do que. As pessoas estão inventando toda sorte de coisas para não falar da palavra de Deus. Porque é muito mais fácil eu trazer coisas que são místicas para você do que trazer a palavra de Deus. Pastor, eu ouvi um pastor de vez pregando uma mensagem, mas pastor, eu nunca tinha visto nada. Ele falou da ira de Deus, ele falou do Deus poderoso que é e como é que é. E ele fez aquilo no meio de uma multidão muito grande. E quando acabou de mostrar aquilo para o povo, ele perguntou: quem quer aceitar a Deus? Era multidões caminhando para lá. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ele falou isso aí. A ira de Deus sobre o mundo, eu achei. Ele falou com todas as letras. Aquilo que o senhor fala aqui, ele falou muito maior, assim, no sentido de que ele estava com uma grande multidão ouvindo ele. Não foi dizer que Deus ia dar um carro novo para fulano, ia dar não sei o que, não. Ele disse mesmo, foi a verdade. Então, assim, esses textos que a gente lê, né, que eles foram se entregues, esses textos assim, Deus não se agrada, mas, ao mesmo tempo, será que é a questão do cumprimento das Escrituras, porque a gente está nos últimos dias, e Deus está tirando as máscaras e trazendo à tona todas essas questões das pessoas, entendeu? Então, assim, como a gente está nos últimos dias, e até eu vi vou resumir bastante, o Mocelin, pastor Mocelin, que ele falando sobre a Bruna Carla, que ela foi firme no programa, não sei quanto tempo tem isso, foi firme quanto a essa questão da sexualidade. Ela falou que não faria um casamento, não cantaria no casamento do amigo dela, se fosse, né,
homem. Então, assim, ele falou assim que esses comportamentos, esses cantores gospels, acabam se aderindo a esses comportamentos pecaminosos. E ela foi firme e colocou o posicionamento cristão, que a gente deve valorizar comportamentos como esse e divulgar esses comportamentos firmes na palavra. Mas quantas pessoas preferem ficar no politicamente correto? É muito mais fácil ficar no politicamente correto. Quando a gente vê logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, em que Pedro ele prega para aquelas pessoas, aos convertidos, aos filhos de Deus, eles falam: e agora o que nós fazemos? Mas grande multidão, se converteram 3.000, mas quantas pessoas deram de ombros e viraram as costas e foram embora? Porque apenas os filhos recebem a palavra de Deus. E mesmo algumas pessoas recebem a palavra de Deus, e a palavra do semeador nos traz a seguinte condição: a semente cai, a pessoa aparentemente brota, mas ela não cria raízes. E aí, dentro desse exemplo que a irmã Maria dos Reis deu, multidões que foram à frente, quantos realmente vão se converter? Ou ficaram apenas chocados no momento? Porque as pessoas, elas também aceitam Cristo por se sentirem chocadas ou constrangidas, tá? Isso não é conversão. Eu vejo pregações, tem cruzadas na África em que milhões de pessoas se convertem. Você consegue entender? 2, 3 milhões de pessoas se converterem? Mas quantas pessoas se convertem? Porque naquele momento a pessoa está passando por uma série de dificuldades, ela ouve alguma coisa, é como se você estivesse se afogando e alguém jogasse uma boia para você, você se agarra. Não quer dizer que você vai ficar naquela condição. Isso é a grande dificuldade, que é o que nós estamos trabalhando. Nós não estamos falando na semente que cai no solo. Eu estou falando no momento depois que a semente ela germinou. O que acontece? Os espinhos, eles matam aquela planta, porque se matam aquela planta, ela nunca foi convertida. Se as lutas da vida, as dificuldades vêm e a pessoa não consegue lidar e abandona o Evangelho, ela nunca foi convertida. Pô, mas ela foi, a pregação foi poderosa, a pessoa aceitou. Deixa para trás. Poucos, muitos são chamados. E essa ilustração da senhora foi perfeita. Muitos são chamados. Quem quer aceitar a Jesus? Quantos foram? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que na segunda-feira vão continuar propagando e declarando que Jesus é o Senhor. Independente da luta ou dificuldade. Eu aceito ou não aceito? Quero continuar vivendo ou não? Deixa eu falar uma palavra bem rápida. Minha conversão era só eu e Deus, não tinha mais ninguém. Me converti num dia. Quando foi no outro dia, Deus me deu uma chance de dizer perante os homens que eu aceitava. Mas eu, na verdade, já tinha aceitado hoje. Amanhã eu fui dizer isso. Mas esse é o processo. O processo é esse. O processo é: eu estou com uma coisa borbulhando no meu coração de tal maneira que em algum momento eu tenho que falar. E não eu vou falar porque alguém chamou. Apelo. Quem quer aceitar Jesus não está aqui. Não está mesmo. Isso é invenção. Se a gente for olhar na história cristã, a gente vai encontrar isso aí 1900, 1800 e pouquinho. E os outros 6.000 anos? Como que fica? Quer dizer que está tudo errado? Não há necessidade de se fazer um apelo. Porque quando a pessoa ela tem Cristo no coração e a palavra ela entra no coração, a pessoa ela tem que falar. Ela levanta a mão e fala: o Alisson. No sentido também de cair, dançar no Espírito Santo lá, que os pentecostais fazem muito. Cara, eu não vou ver, eu não vejo problema se a pessoa, no momento que ela cair, que ela deitar no chão, ela voltar transformada e ser uma nova pessoa. Agora, se simplesmente paquetear aquela dança, ela cair, vai voltar, chegar em casa, bater na esposa, criticar os filhos, então ela foi simplesmente teatro. Manifestações externas não testificam o que tem dentro do coração. O que testifica dentro do coração é a ação do fruto do Espírito. É isso que está. E aí eu acrescento mais uma coisa antes de encerrar esse primeiro período. Em nenhum lugar da Bíblia
nenhum o ser humano cai para trás, ele sempre cai para frente. Porque a hora que você sente a presença de Deus, o seu posicionamento não é cair para trás, é cair para frente, se prostrando em humilhação, porque você consegue ver quem você é e está diante de Foi quem. desse jeito que eu fiz, pastor. Olha, eu fico encabulada com isso. Eu tinha dito naquela hora para Deus, só eu e ele, formigas passando por cima da minha cabeça, em tudo parece que eu estava inclinada. Estava com uma cara no chão mesmo. E aí eu disse para ele, daqui para frente o senhor vai, se o senhor quiser, eu estou pronto a obedecer qualquer coisa. Eu não obedecia, claro, eu sou uma pecadora, mas eu sou uma pecadora. Então a gente tem que entender que as Escrituras elas nos dão o norte correto de como seguir e como agir. Mas quando nós decidimos como nós vamos fazer, agora eu vou fazer um apelo, vou fazer a campanha daquilo, vou fazer aquilo outro, é cara caindo para trás e não sei o que e tal. Está nas Escrituras? Não está. Coloca de lado. Vamos para o nosso breve intervalo. Daqui a 15 minutos nós retornamos. Espero que você que está aí, no conforto da sua casa, por qualquer motivo que seja, você volte daqui a 15 minutos. Não se disperse. Deus abençoe você e te conceda a graça.